professor Samuel Dória, mais uma vez falando de matemática com vocês. E aí, tudo bem com vocês? Chegamos em nossa 18ª aula dessa maratona de estudos. Então, gente, é um prazer imenso estarmos juntos mais uma vez para estudarmos mais uma aula de matemática. Então, vocês já estão familiarizados com nossas aulas online? Já organizaram o seu ambiente de estudo? Já organizaram o seu horário de estudar? Se no momento que estiver estudando tiver uma dúvida, você pode recorrer tanto ao seu monitor quanto ao seu professor e, se possível, pode recorrer a nós. Estamos aqui para solucionar as dúvidas que vocês encontrarem. Então, gente, é mais uma aula de matemática. Não devemos esquecer que o nosso componente curricular é matemática. Essas aulas, elas têm como público-alvo vocês, alunos do 8º ano do ensino fundamental. Nessa aula de hoje, nós iremos falar sobre o valor numérico de uma expressão algébrica. Olha, nas aulas anteriores, nós vimos termos de uma expressão algébrica. Nós vimos a soma e a subtração entre termos semelhantes. Nós vimos o que são termos semelhantes. Nessa aula de hoje, nós iremos calcular o valor numérico de uma expressão algébrica. Desde montarmos uma expressão algébrica, partindo de um problema, até solucionar essa expressão algébrica, determinando um valor numérico para essa expressão algébrica. E o objetivo dessa aula é compreender o conceito de valores numéricos de uma expressão algébrica. Ou seja, justamente o que falamos há pouco instante. Nós iremos, nessa aula de hoje, encontrar ou determinar um valor numérico para uma expressão algébrica. Então, vamos iniciar o estudo das expressões com exemplos básicos. Olha que exemplo. João disse que 3F mais 4 é uma expressão algébrica. E Gustavo disse que A mais 5 também é. Já Maria entrou na conversa e disse que poderia explicar uma expressão algébrica anotando no caderno 2 mais 3 menos 5 mais 7. E aí, olha, vamos analisar as afirmações de João, Gustavo e Maria. Ou seja, vamos analisar aqui se João, Gustavo e Maria, os três, realmente escreveram expressões algébricas ou se algum deles escreveu uma expressão que não pode representar a expressão algébrica. Olha, vocês sabem que o termo expressão vem do ato de se expressar, de representar, de mostrar. Algébrica porque ela é formada por letras e números. E aí, nós vamos analisar qual deles ou quais deles escreveram expressões algébricas e quem escreveu a expressão que não pode ser considerada algébrica. Então, vamos ver mais alguns exemplos. Em nosso país, grande parte das pessoas sonham em ter uma casa própria. Essa realidade não é diferente da realidade dos irmãos Fernando e Pedro. Cada um pretende comprar um terreno num loteamento urbano. Depois de verificar a planta do loteamento, a seguir, a tabela mostra as expressões algébricas para o cálculo da área e do perímetro de 5 opções de terrenos. Estamos falando de um exemplo de dois irmãos que pretendem comprar lotes de terreno em um loteamento urbano. Eles pegaram a planta, o desenho daquele loteamento para analisar quais dos terrenos satisfazem a eles. E aí, nós temos aqui as representações desse desenho com as medidas de perímetros e áreas. Primeiro vamos entender, lotes são figuras bidimensionais. Ou seja, são compradas por duas dimensões. Quando se vai comprar um terreno em forma de lote para construção, nós calculamos comprimento e largura, perímetro. E aí, nós escolhemos pela área. Foi justamente isso que eles fizeram. Analisaram a planta e aí encontraram ou não o terreno que eles querem. Então, vamos ver aqui a tabela que nos mostra as opções de perímetros e áreas para que eles possam analisar e escolher. Então, primeiro vamos entender. A planta do loteamento é um desenho representativo da localização desse, juntamente com outros. Informações relevantes, como a sua metragem, de comprimento e largura, é comum chamar de frente o lado do terreno que aponta para a rua ou avenida e o outro de fundo.
Então, a área ela é um conceito matemático que pode ser definida como a quantidade de espaço bidimensional, ou seja, da superfície. Nos casos dos terrenos de Fernando e Pedro, que são retangulares, a área é calculada como produto do comprimento pela largura de cada lote. Isso nós já estudamos na geometria. Calcular a área de figuras bidimensionais basta multiplicar algumas dimensões. Como? O terreno tem o formato de um retângulo, a sua área ela é calculada multiplicando dois lados não congruentes entre si. Já se fosse um quadrado, seria um dos lados ao quadrado. Então, aí nós vamos analisar essa tabela que representa essas dimensões. Então, aqui nós temos a tabela que representa as dimensões, são as opções de lotes que eles podem escolher. Então, aí aqui na tabela nós temos lotes, o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Perímetro, que é a soma de todos os lados. E nós temos a área, que é justamente o produto entre dois lados. Então, o lote 1, ele apresenta um perímetro. Preste atenção, gente, que o perímetro e a área desses lotes, eles estão sendo representados por expressões algébricas. Nós vimos que expressões algébricas são aquelas expressões formadas por letras e números. As letras são chamadas de parte literária, os números são coeficientes numéricos. A função dos números junto à letra é multiplicar. A partir do momento que você determina um valor numérico para a letra, o seu coeficiente ele multiplica o valor substituído pela variável entre si. Então, o perímetro do lote 1 ele é representado pela seguinte expressão algébrica: 2A mais 2A, mais B e mais B. Presta atenção que estamos falando de um retângulo. Dois lados congruentes entre si, mais dois lados congruentes entre si. O que nós estamos vendo aqui? Primeiro, uma expressão algébrica. Segundo, que representa o perímetro de um lote com formato retangular. Terceiro, que nós podemos somar dois termos algébricos semelhantes para simplificarmos essa expressão algébrica. Quando eu somo 2A mais 2A, passo a ter 4A. Quando eu somo B mais B, passo a ter 2B. Portanto, eu posso dizer que o perímetro do lote 1 é 4A mais 2B. E a área do lote 1 é 2AB. Por que 2AB? Porque a área é o produto desse com esse. Então, 2 vezes 1, porque o coeficiente de B é 1. E na multiplicação de termos algébricos, multiplicamos o coeficiente entre si. E se as letras não forem iguais, conservamos ambas. 2 vezes 1 é 2 e A vezes B é AB. Então, aqui nós temos uma expressão algébrica que nos permite calcular o perímetro desse lote e uma expressão algébrica que nos permite calcular a área desse lote. O lote 2, o seu perímetro é 3C mais 3C, somado com A mais A, ou seja, 6C mais 2A. É importante entendermos que toda e qualquer expressão algébrica pode ser escrita com qualquer letra, qualquer incógnita, qualquer variável. Então, aqui nós temos para o lote 2, 6C mais 2A como perímetro e 3AC como área. Nós temos para o lote 3, 2D mais 4C como perímetro e nós temos 2CD quanto área. Nós temos para o lote 4, 4A mais 6D para perímetro e nós temos 6AD para a área. Nós temos para o lote 5, 2E mais 4C para o perímetro e nós temos 2CE para a área. Ou seja, gente, nós estamos aqui usando expressões algébricas para representar perímetros e áreas de lotes que são desenhados no formato retangular. Então, agora é o momento de você ajudar os irmãos Fernando e Pedro a escolherem os lotes que atendem às suas necessidades e o valor disponível para a compra. Então, vamos aqui, olha, abaixo algumas condições a considerar. Primeiro, sendo A igual a 5 metros, B igual a 10 metros e C igual a 12 metros, D igual a 15 metros e E igual a 3 metros. O que estamos dizendo agora? Agora, nós estamos dizendo que todas as incógnitas ali nas fórmulas algébricas que representam perímetros e áreas,
elas podem ser representadas ou substituídas por valores numéricos. É justamente isso que nós iremos trabalhar nessa aula de hoje. Calcular valor numérico de uma expressão algébrica. E aí nós veremos de que forma se dá o cálculo do valor numérico de uma expressão algébrica. Então, o valor do metro quadrado custa R$300. A partir do momento que nós tivermos a área, nós podemos multiplicar por 300, que é o valor do metro quadrado. Fernando quer um lote com maior área. Pedro quer um lote com menor perímetro. O orçamento dos dois juntos soma 90 mil. Ou seja, os dois juntos têm 90 mil para comprar esses lotes. Mas esses lotes precisam atender às suas condições. Fernando quer um lote com maior área. Pedro quer um lote com menor perímetro. E aí? Vamos analisar as expressões algébricas substituindo os números aqui dados pelas incógnitas. Então, aí olhe o que ele quer saber sobre esse problema. Quais lotes podem ser adquiridos atendendo todas as condições explicitadas? Existe mais de uma opção de compras? Se desconsiderarmos as condições maior área e menor perímetro, se sim, qual? Então, é assim. Nós iremos analisar, não todos, porque o tempo não nos permite. Você aí de casa irá analisar todos os lotes, substituir valores de incógnitas por números já dados aqui, calcular o valor. Aqui nós iremos fazer para que vocês saibam como que calcula o valor numérico de uma expressão algébrica. Então, primeiro vamos entender. Se A é 5 metros, B é 10 metros, C 12 metros, D 15 metros e E 3 metros, onde estiver essas incógnitas nas expressões algébricas, nós iremos substituir por esses valores numéricos. Então aqui nós temos o lote 1. O P representa o perímetro. Olha, P é o perímetro do lote 1. O perímetro do lote 1 ele é representado pela seguinte expressão algébrica. 2A mais 2A mais B e mais B, que já foi simplificada somando os termos algébricos semelhantes. Nós passamos a ter 4A mais 2B como perímetro. Nós iremos substituir A por 5 e substituir B por 10. Lembre que a partir do momento que você faz essa substituição, duas coisas precisam ser observadas. Primeiro, que o 4 está multiplicando o A. Quando o A for substituído pelo número, continuarão se multiplicando. Então eu tenho o 4 multiplicado por 5. Esse 5 foi que ele nos deu aqui como valor de A. Eu fiz a substituição, fiquei com 4 vezes 5. Somado com 2 vezes 10. O 10 é o valor que ele nos deu aqui para B. Eles estão se multiplicando. Então, a partir do momento que você faz todas as substituições de incógnitas com seus valores numéricos, você passa a ter uma expressão numérica, obedecendo às regras de resoluções das expressões numéricas. Nesse caso, primeiro as multiplicações. 4 vezes 5 mais 2 vezes 10. 4 vezes 5 é 20 e 2 vezes 10 também 20. Ou seja, nós estamos dizendo que o perímetro do lote 1 é 40 metros. Aí agora nós vamos calcular a área desse lote. Então, como a área do lote A é representada pela expressão algébrica 2AB, nós iremos substituir A por 5 novamente e B por 10 novamente. E aí escrevemos uma expressão numérica, 2 vezes 5 vezes 10. Como é uma única operação, podemos fazer direto. 2 vezes 5 é 10 e 10 vezes 10 é 100 metros quadrados. Lembre que 1 metro quadrado custa R$300. E aí, gente, encontramos tanto o perímetro desse lote 1 quanto a área desse lote 1. Portanto, agora, nós já sabemos quanto custa o lote 1. Se o lote 1 ele tem 100 metros quadrados de área e cada metro quadrado de área é R$300, nós podemos dizer que o lote 1 custa R$30.000. Então, eu mostrei para vocês o passo a passo de como calcular o valor numérico de uma expressão algébrica.
Em casa, você irá fazer o passo a passo de todos os lotes, o 2, o 3, o 4 e o 5. Aqui eu já calculei tanto o perímetro quanto a área de cada lote, para que nós pudéssemos ter uma noção de como eles irão fazer as escolhas. Então, o lote 1 já calculamos juntos, o lote 2 ficou com 82 metros de perímetro e ficou com 180 metros quadrados de área. O lote 3 ficou com 78 metros de perímetro e ficou com 360 metros quadrados de área. O lote 4 ficou com 110 metros de perímetro e ficou com 450 metros quadrados de área. Já o lote 5 ficou com 54 metros de perímetro e ficou com 72 metros quadrados de área. Então, aí agora que eu já adiantei a parte de vocês, ou seja, já calculei perímetro e área, vocês irão apenas calcular o valor financeiro de cada lote, para concluir a resolução da questão. Ou seja, lembre que eles juntos possuem R$90 mil, é o orçamento dos dois. Lembre que as condições é que um quer o lote com maior área, outro quer o lote com menor perímetro. Então, o lote com maior área que nós temos aqui é 450 metros quadrados. O lote com menor perímetro é o lote 1, ele tem 40 metros. Então, encontramos o lote de maior área e o lote de menor perímetro. O que é que nós vamos fazer? Nós iremos agora calcular o valor financeiro para ver se atende ou se satisfaz no orçamento deles. Isso você vai fazer em casa. Gente, pratique em casa. Todas as aulas aqui resumidas, às vezes não são suficientes para que vocês aprendam. Se tiver dúvida, vocês contatem o seu professor, o seu monitor, até nós mesmos. Deixe comentário aqui nas aulas para que nós possamos saber onde você está encontrando dificuldades nas resoluções de questões. Então, nossa aula de hoje fica por aqui. Não esqueça dos problemas propostos lá no formulário. Não esqueça de solucionar esse problema aqui, concluir a resolução, né? Porque nós já calculamos perímetros e área. Agora vocês irão calcular valores financeiros. Se possível, deixe aqui nos comentários os valores que vocês encontraram, para que nós possamos analisar onde ou como que vocês estão solucionando os problemas. Um forte abraço e até o próximo encontro.